Vocês estão bem? Que bom que você está aqui. Uma alegria poder voltar e conversar mais um pouquinho com vocês. Você já parou para pensar que dia é hoje? Que dia é hoje? 22 de outubro. Hoje nós comemoramos o aniversário número 179 do quê? A Igreja Adventista de Alegria, desapontamento. Do grande desapontamento, não. A gente não vai comemorar a tristeza, né? Lembra o seguinte, a gente comemora, né? A gente fala comemorar só para o início do que nós conhecemos como juízo investigativo, na verdade, ou o início da intercessão de Jesus, o lugar santíssimo, né? Então, é uma data especial de fato, né? Todo 22 de outubro a gente lembra disso, e por mais que seja hoje uma data emblemática, né? A gente associa essa data com o santuário, com o juízo, com profecia, com Daniel. A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Eu só falei para te lembrar aí, para você lembrar que você está comemorando o início do juízo e a intercessão de Jesus, não é o grande apontamento. Então pega a sua Bíblia aí, se você trouxe a sua Bíblia. Que Deus possa nos abençoar neste estudo nesta noite. E eu gostaria que você vá abrir sua Bíblia o Salmo 127. Enquanto você abre a sua Bíblia, a gente vai conversando. Eu e a Bia, a gente faz parte do clube dos aventureiros lá na central de Carapicuíba, né? E a gente também fazia parte dos desbravadores. Antes da pandemia, a gente estava fazendo algumas visitas para os pais dos nossos aventureiros e desbravadores, né? E quando a gente fazia uma visita para esses pais, nós sempre líamos o Salmo 127. O Salmo 127, ele mostra para nós o que realmente importa na vida. Você vai ver isso. Antes de nós lermos, eu queria orar mais uma vez com você, pode ser? Então feche seus olhos aí. Nosso Deus, por favor, nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Salmo 127, verso 1 e 2. Veja comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Bem, esse é o Salmo 127, 1 e 2. Está vendo como o Salmo 127 mostra para mim e para você o que realmente vale a pena na vida? É um chacoalhão que esse Salmo dá para mim. Em outras palavras, se Deus não edificar a tua casa, a tua família, a tua vida, meu amigo e minha amiga, o trabalho que você está fazendo é em vão. Para de pensar nisso. Isso é forte. Se Deus não construir o teu lar, a tua vida, esquece. O que você quiser fazer, no final das contas, não vai servir de nada. E eu queria estar com você isso hoje. Não no Salmo 127, mas em Eclesiastes capítulo 1. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Agora sim, nós vamos nos demorar um pouquinho mais aí em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes está um pouco para frente aí do livro do Salmo. Viram as páginas aí que você vai cair em Eclesiastes logo depois de Provérbios. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão. Quem era Salomão? Algumas características que você sabe a respeito de Salomão. Vamos lá. O que você já ouviu falar a respeito do Salomão? Sábio, sábio, o homem mais sábio que existiu. Tinha muitas mulheres, né? A Bíblia vai falar em 700 mulheres e 300 concubinas. Então, muito sábio, muitas mulheres, o que mais? Filho de Davi, muito bem, o que mais? Tem um detalhe aí interessante, o principal. Ele trabalhava com o quê? Rei.
ele era rei. Ele foi o terceiro rei de Israel. Né? Então, nós encontramos algumas características de Salomão na Bíblia. E foi este Salomão que escreveu o que a gente vai ler, que escreveu o livro de Eclesiastes. Você precisa entender isso. Tá? Para você entender o livro de Eclesiastes, você precisa entender quem o escreveu. É importante você entender o contexto do livro, senão fica meio estranho. Alguém já leu o livro de Eclesiastes aqui inteiro? Alguém já leu o livro de Eclesiastes? Tem alguns, já leram. Vamos ser sinceros. Tem umas coisas meio estranhas no Eclesiastes. Se você não leu ainda o livro inteiro, leia. Você vai dar uma olhada no capítulo 1, tem umas coisas meio estranhas. Mas depois você continua, são só 12 capítulos. Lê um pouquinho por dia que você termina rapidinho. Você vai encontrar umas coisas meio estranhas no Eclesiastes. Para você entender essas coisas estranhas, inclusive que a gente vai ver no capítulo 1, você precisa entender o contexto. Qual é o contexto do livro escrito pelo rei Davi? Rei Salomão, na sua velhice, tá? E guarda na sua mente a seguinte informação: o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por um ser humano, por um homem, por um rei, desgostoso com a vida que ele encontrou lá fora. Guarda isso. Se você se esquecer disso, você não entende Eclesiastes. De novo, Eclesiastes foi escrito por um rei desgostoso com a vida que ele encontrou lá fora. E você vai entender isso daqui a pouco. Então abra aí, Eclesiastes capítulo 1. Vamos passear neste primeiro capítulo do livro. Tem bastante coisa interessante. Por mais que a gente tenha falado, né, que a gente encontra algumas coisas meio estranhas em Eclesiastes, não se esqueça que é um livro inspirado por Deus, não é verdade? E tem muita coisa preciosa. Quer dizer, é um livro inspirado, só tem coisa preciosa nele, tá? Então, lembra disso. A gente precisa entender o que está por trás do que a gente vai ler. E essa é a nossa função hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eclesiastes capítulo 1. Salomão está falando de uma vida sem Deus. Eu já tirei um spoiler. Me acompanhe na leitura, a gente vai lendo, vamos pausando, vamos conversando, ficar bem didático, bem tranquilo para todo mundo. Eclesiastes capítulo 1, verso 1 e verso 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Pausa. Já começa mal. Na sua Bíblia e na sua tradução, tem alguma outra palavra que não seja vaidade? Alguma tradução tem outra palavra? Ou algum outro termo? Todo mundo está vaidade? Todo mundo vaidade? Legal. O que é vaidade hoje? Como você entende a palavra vaidade? Brasil, século XXI. O que é vaidade para nós? Tem a ver com estética, né? Tem a ver com aparência, esse negócio tudo. Mas não é esse o contexto que a gente acabou de ver de vaidade. A palavra vaidade, no original, lá no hebraico, ela quer dizer algo vão, algo inútil, algo sem sentido, algo sem proveito. Isso é vaidade, aqui em Eclesiastes. Eu vou te dar um exemplo. Abra sua mão, tenha a sua Bíblia em Eclesiastes 1, não perca, que a gente vai voltar para Eclesiastes 1, mas dá um pulinho lá, em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, mas não perca Eclesiastes, capítulo 1. Eu vou dar um tempinho aí para você encontrar 2 Reis, capítulo 17. Amém? 2 Reis 17. Isso aí. Amém? Misericórdia. Então, vamos ler o verso 15. Vem comigo. 2 Reis 17, 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor.
Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Tem um detalhe aqui muito interessante, eu não sei se você percebeu. No texto que nós lemos aí, o escritor disse que os ídolos que o povo de Israel havia adorado, eles têm uma característica aí. Você pegou, lê aí de novo, bate o olho no 2 Reis 17:15. Os ídolos são o quê? Qual que é o termo que vem depois de ídolos aí, no verso 15? Que não tinha valor, né? Não tinha valor. O que mais aí? Alguma outra? A que eu li aqui, ídolos sem valor ou ídolos que não tinham valor. O que mais? Vãos, ídolos vãos. Alguma outra? É aqui que vem o detalhe. Esse termo, sem valor, ou vãos, ou qualquer outro que esteja na sua Bíblia, é o mesmo termo usado em Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Então, por exemplo, lembra da palavra vaidade. O que significa aquilo lá? Algo vão, algo sem valor, algo inútil, sem sentido. Os ídolos são isso. Então, o que Salomão está dizendo é: tudo é inútil. Assim como um ídolo é inútil, nós sabemos que um ídolo é inútil, sem valor, é vão, porque não vê, não existe um Deus que não seja o Deus de Israel. E todos os outros são sem valor. Salomão está falando que a vida é isso. A vida é tão sem sentido, e tão inútil, e tão sem valor, quanto um ídolo. Mas calma aí, eu te falei que tem coisa estranha em Eclesiastes, mas você precisa entender o que está por trás disso, e a gente vai falar disso. Então a primeira coisa que Salomão diz, no livro, né, a gente está aí no primeiro capítulo, não se esqueça disso. A primeira coisa que Salomão vai dizer é: tudo é inútil. Tudo é sem valor. Primeira coisa. E aí ele continua, vamos seguir na leitura? Verso 3. Volta lá para Eclesiastes 1. Eclesiastes 1:3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Lembra, do que adianta trabalhar se tudo é inútil? Se tudo é vão? Se tudo é sem valor? Verso 4 ao verso 7. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. O que Salomão quer dizer aqui? Todo dia a vida é essa mesma canseira. Não muda nada. O sol nasce, o sol se põe, vem a lua, depois vem o sol, depois vem a lua, depois vem o sol, o vento para lá, vai para cá, todo dia a mesma coisa. O rio vai cair no mar, não enche o mar, não muda nada, depois no próximo dia o rio continua no mar, é mais rio no mar, é mais rio no mar, é mais sol, é mais lua, é mais vento. No fim das contas não muda absolutamente nada. É isso que Salomão está falando. A vida é sempre a mesma canseira. Salomão. E a situação está piorando a cada verso. Olha o verso 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O mundo não satisfaz. E lembra quem está falando isso, gente? Não sou eu que estou falando isso. É o cara que teve mais mulher no mundo, não sei se foi ele, mas um dos com certeza. O mais sábio de existir, cheio de riqueza, cheio de poder. Estou falando, quem está falando isso aqui é um rei, tá? Não sou eu, é um rei. E ele está dizendo que as coisas que ele encontrou lá fora não satisfizeram, nem ele. E ele continua, verso 9: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. De novo, é sempre a mesma canseira. A vida não muda nada. Dia após dia é sempre a mesma coisa. Vai dizer Salomão. E aí Salomão agora vai falar
da sua própria experiência. Veja o verso 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Verso 14. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Verso 16. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Verso 17. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Salomão tinha propriedade para falar, queridos. Salomão experimentou tudo o que ele podia experimentar. Ellen White vai dizer sobre isso. Ellen White vai falar que Salomão experimentou tudo o que ele podia experimentar. Lembra? Salomão era rei. Ele vivia no topo do mundo. Ele era o cara. O que ele quisesse, ele tinha. É esse homem que está falando. Ele tinha propriedade para dizer. E ele vai falar que ele foi atrás, ele pesquisou, ele foi estudar, ele foi conhecer o que era essa vida lá fora. E depois da sua pesquisa, depois da sua busca, qual é a conclusão dele? Tudo é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Qual é a utilidade de correr atrás do vento? Absolutamente nenhuma. É impossível correr atrás do vento. Isso é a vida, segundo Salomão, o rei de Israel, um dos homens mais poderosos que já existiram, o mais sábio que já passou nesta terra, riquíssimo, um monte de mulher, um monte de poder. É ele que está falando que a vida que ele encontrou lá fora é correr atrás do vento, é sem sentido, é tudo inútil, é tudo vaidade. Lembra? Salomão está falando de uma vida sem Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça que você deve saber da história de Salomão. Ele começou bem, não é verdade? Ele assumiu o trono antes de Davi morrer, né? Deus deu o trono para ele. Ele começa bem. Só que você deve saber que no meio do caminho Salomão começa a dar uma desandada, né? Salomão se afasta e aí vem tudo que a gente está falando. Ele vai, ele experimenta tudo que ele tinha para experimentar, ele vive longe, adora outros deuses, vive uma vida deplorável, mas ao que tudo indica, no final da sua vida, ele volta, né? A ficha dele cai, e aí ele vai escrever Eclesiastes. Então ele escreve isso aqui depois que ele já viveu tudo isso, depois que ele estudou, conheceu, experimentou, aí ele vai tirar a sua conclusão da vida, e aí vem o livro de Eclesiastes. E aí ele começa o livro de Eclesiastes, deixando bem claro que uma vida sem Deus não vai para lugar nenhum, é inútil, é correr atrás do vento. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Tem muita coisa a ver. A gente vive num mundo globalizado, não é verdade? A gente ouve por aí. A gente vive na era da informação, onde você consegue pesquisar o que você quiser, aonde você quiser, quando você quiser. Você tem acesso às informações que você quiser. A gente vive, né, na região metropolitana de São Paulo, a maior cidade da América Latina, tudo caro, a vida é a correria, é ou não é? Qual que é a sua rotina? Provavelmente você acorda de madrugada, talvez, né? Muitos aqui acordem antes do sol nascer. Muitos acordam antes do sol nascer, né? Aí você já acorda na pressa, toma banho, faz café, cuida do filho, do marido, da esposa, das crianças, arruma a casa, arruma a cama,
come o que dá para comer na hora que dá para comer, pega busão, corre, busão cheio, perde o ônibus, aí chega no trabalho, trabalha a tarde inteira, aí chega em casa cansado, come alguma coisa, toma um banho, cama e aí começa tudo de novo. Talvez essa seja a sua rotina. Se não é, da maioria das pessoas aí fora é. Agora aplica Eclesiastes 1 isso aí. Para que tudo isso? Tira Deus da história humana, tira Deus dessa rotina. E aí? O que sobra no final das contas? Para que serve tudo isso? Se eu tirar Deus da minha vida? Tenta responder. Se você encontrar uma resposta lógica, você me fala, por favor. Porque não existe. Uma vida que não esteja focada em Deus, ela é completamente inútil. Então vamos lá. Imagina uma pessoa que vive essa vida, essa rotina, porque ela quer ficar rica, porque ela quer dar sustento para a família, sei lá. Ela vive. Beleza. Imaginemos que daqui 20, 30 anos ela tenha conseguido construir um império, ou que pelo menos sua família esteja bem, estável, ok, todo mundo bem, show de bola. Vai passar uns anos, essa pessoa vai morrer. O que vai sobrar? Lembra da rotina dela, hein? Lembra da vida que ela viveu. Beleza, ela vai morrer. Depois que ela morrer, vai sobrar o quê? Pelo menos deixou uma vida boa para os seus filhos, ou pelo menos deixou riquezas. Ok, essas pessoas, esses seus filhos, as pessoas que estão usufruindo daquilo que essa pessoa deixou, vão morrer também. Aí depois que essas outras pessoas morrerem, o que vai sobrar? Vai sobrar riqueza, tá bom. Aí as outras pessoas que ficarem vão morrer também. Você entende que não tem fim? Pensa em duas pessoas, o fulano e o ciclano. O fulano nasceu num berço de ouro, viveu uma vida de rei, tinha tudo que queria, a hora que queria, tinha dinheiro, tinha poder, tinha, sei lá, uma profissão top, beleza. E ele viveu a sua vida nesse jeito privilegiado, cresceu, se formou, trabalhou, ficou velho, morreu, beleza. Esse é o fulano. Agora o ciclano. O ciclano nasceu numa família desestruturada. Não tinha casa, morava onde dava, não tinha família estruturada ali, um lar, não tinha um lar, não tinha condições de estudar, não teve condições de trabalhar, de construir nada, e ficou doente e morreu, aos 30 anos de idade. Os dois morreram. O que mudou na vida deles? Deus não está presente em nenhum dos dois. O que mudou na vida de um e de outro? Absolutamente nada. O fim dos dois foi o mesmo. Queridos, tire Deus da vida humana e não sobrará nada. Tire Deus da vida humana e não sobrará nada. Tire Deus da sua rotina, de domingo a sexta-feira. Tira Deus da sua rotina. Para que você está vivendo do jeito que você está vivendo? Para que você está trabalhando, se preocupando com o futuro, se no final das contas nós não vamos para lugar nenhum? Lembre, tirando Deus da história humana, da vida humana. Se lá no final não vai sobrar nada, qual é a utilidade da vida? Para que serve viver essa vida estéril que a gente vive? É isso que Salomão está dizendo em Eclesiastes 1. Você pode viver a vida que você quiser. Você pode correr atrás dos bens materiais, você pode trabalhar igual louco, você pode sonhar, isso não é errado, evidentemente. Você pode casar, você pode ter um monte de mulher, um monte de homens, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Seja algo pecador, pecaminoso ou não. Se você tirar Deus disso, não vai sobrar absolutamente nada. E aí você vai chegar no final da sua vida igual Salomão. Você vai olhar para trás e você vai chegar à mesma conclusão: a vida é vaidade. Tudo que tem aí
não serve para absolutamente nada. Tire Deus da sua vida e tudo será inútil. Tristes as pessoas que percebem isso no final. Tem gente que só vai cair a ficha no leito de morte. Salomão ainda teve chance, teve um tempinho ainda. E eu e você também temos. Então a pergunta que fica para mim e para você hoje é a seguinte: até quando você vai deixar Deus de lado no seu dia a dia? Porque assim, de sábado é muito fácil, não vale falar um sábado. Vamos falar de domingo a sexta-feira. Até quando você vai deixar Deus de lado? Até quando você vai se preocupar mais com as coisas daqui, com o reino daqui, do que com o reino dele? Seja sincero na sua reflexão a respeito da sua vida, da vida que você tem vivido até hoje. Até quando você vai viver essa vida inútil, segundo Salomão? O Novo Testamento vai trazer para nós esse mesmo conceito. Jesus, inclusive, vai falar sobre isso. Alguns textos nós vamos ler. Você pode encontrar Marcos 8:36, Mateus 6:19, 20. O próprio Cristo falou isso para nós. O que adianta, queridos? Você passar 80 anos de uma vida construindo um império aqui, se no final não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Não vai. C.S. Lewis, é um escritor famoso aí, ele tem uma frase interessante, que eu me esqueci da frase literal, mas ela parafraseando, ela diz o seguinte: nada que não é eterno, ou melhor, acho que eu lembrei da frase, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu vou repetir: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Até quando você vai viver focado ou focada nas coisas daqui, mais preocupado com o trabalho, com estudos, sei lá o quê, do que com o reino de Deus? Note, não estamos falando que tem que trabalhar, que tem que estudar, que isso é errado. Não, de forma nenhuma. Só que tem algo que é mais importante que isso: o reino dele. Então não viva 80 anos da sua vida preocupado com as coisas daqui, e só com as coisas daqui, focado ou focada nas coisas daqui, como se nada mais houvesse. Não. Olhe para o alto, olhe para o reino dele, olhe para o que é eterno. Não gaste 80 anos da sua vida com o que não é eterno, com o que no final das contas não vai ter valido nada. Então eu queria que você nessa noite refletisse um pouquinho aonde que você está colocando o seu foco de vida. Você vive para quê, em primeiro lugar? Reflita e seja sincero na sua resposta. O teu reino está onde? Lembra que Jesus disse: o seu tesouro está onde? Está aqui ou está lá? Reflita. E se você perceber que tem alguma coisa errada, que você tem se preocupado mais com as coisas daqui, como fez Salomão, tem aproveitado as coisas daqui e tem colocado Deus ali um pouquinho de lado no seu dia a dia para buscar outras coisas, se essa for a tua realidade, que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está ouvindo isso. Você não precisa ser igual a Salomão, no final da vida perceber isso. Que bom que você está aqui ouvindo isso. Em nome de Jesus, entenda isso. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não gaste sua vida com o que não é eterno. Não desperdice suas energias, seus recursos com aquilo que não é eterno. Foque no reino dele. Por quê? Porque Jesus está voltando. Amém. E quando ele voltar, pouco importa o império que você construiu, o emprego que você tinha, o seu saldo do banco. Pouco importa. Quando ele voltar, o que de fato importará é: onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro?
Responda para você mesmo. Pense nisso. E não gaste a sua vida com algo que não é eterno. Pensa nisso nessa semana. Segunda-feira está aí. A gente vai trabalhar, vai estudar, vai fazer as nossas coisas. Mas antes de tudo isso, em primeiro lugar, o reino de Deus. Pense nisso. E não viva essa vida de Eclesiastes inútil, sem valor. Não é isso que Deus quer para você lembrar. E hoje, Ele dá para nós a oportunidade de escolher uma outra vida. Uma vida com um sentido, uma vida que frutificará para a eternidade. Você aceita? É isso aí. Deus abençoe sua vida. A gente vai cantar no final. É o hino 444 do Novo Inário Adventista. Ó, que esperança enquanto você canta. Pense nisso que a gente está falando aqui. Para onde você está caminhando? Aonde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Medite nisso. Como que você quer viver essa semana que está começando agora? Você vai